A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa EBD Online no canal oficial da IADAL. É um prazer tê-los conosco nesta pré-aula que vamos aqui discorrer um rápido comentário sobre a lição dos pré-adolescentes. Lição esta que tem uma temática geral, a segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro, primeiro trimestre deste ano de 2025. E estamos chegando já ao final deste trimestre. A lição que vamos discorrer neste momento é a lição de número 11 dos pré-adolescentes, que tem como título O Julgamento Final. O Julgamento Final. Veja que assunto interessante. Este julgamento final irá acontecer. Não terá como a humanidade escapar. Humanidade esta, nós iremos explicar, que rejeitaram o Evangelho, que rejeitaram a palavra de Deus, que rejeitaram a obra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Infelizmente, para esses, haverá um julgamento no final dos dias, no final dos tempos. E aí, esta lição, ela encontra-se no livro de Apocalipse, livro das revelações, Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15. A lição também destaca o seguinte: a Bíblia diz: nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. É mais um texto que vem corroborar com esta rica lição. A lição, ela tem 3 tópicos e cada tópico tem um objetivo específico. O primeiro objetivo desta lição, entender como funcionará o julgamento final. Compreender que somente Jesus tem autoridade dada por Deus para julgar os vivos e os mortos. Explicar que no juízo final os mortos ressuscitarão para a morte eterna, para a perdição eterna. Então são esses 3 objetivos que irão direcionar esta lição de número 11. Querido professor, estimada professora, que Deus em Cristo abençoe a sua vida, como também os alunos que nos acompanham. Continue firme, perseverando no ensino da palavra de Deus. Só temos a ganhar. Cada vez mais que aprendemos acerca das Sagradas Escrituras, mais conhecemos do nosso Deus. Embora ele só se revele, na medida em que ele permite, mas precisamos, cada vez mais se aproximar dele diante desta riqueza que é a Bíblia Sagrada, que revela o nosso Senhor Jesus Cristo, que revela os princípios bíblicos que Deus quer que nós sejamos cumpridores da sua palavra. Então, esta lição ela é rica, esta lição ela é edificante e, acima de tudo, é uma lição que traz esperança para o futuro. Porque aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que perseveraram até o fim, eles não irão passar pelo julgamento do juízo final. A lição, no primeiro tópico, vai falar sobre o julgamento do trono branco. E aí, neste primeiro tópico, temos a letra A, letra B, letra C, que diz o seguinte: o juízo sobre Satanás. E aí, vemos que na Bíblia, Satanás enganará muitas nações e organizará uma revolta final contra Jerusalém. No entanto, Deus fará cair fogo do céu que destruirá todos. E Satanás, inclusive, será lançado no lago de fogo, onde já estarão, desde o fim da grande tribulação, o anticristo e o falso profeta. Então, o anticristo e o falso profeta inaugurarão o inferno propriamente dito,
ali ao final da grande tribulação. São assuntos que já passaram, né, nesta lição deste trimestre. Falou sobre a grande tribulação, sobre o anticristo, né, sobre o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor em glória com seus santos, falou sobre o milênio, e após todos esses acontecimentos, então virá o assunto que estamos estudando a partir de agora. Então veja que o diabo será lançado no lago de fogo eterno, né? O inferno propriamente dito. O grande trono branco, pela palavra grande, o grande trono branco, pela palavra grande, podemos inferir que será um julgamento extenso, né? E entendermos aqui que não significa grande em tamanho, um trono, né? Uma cadeira muito enorme, porque sabemos que o nosso Deus é espírito, e às vezes a gente quer imaginar um homem, né, sentado em um trono branco, até para que a gente entenda melhor. Mas este termo grande, né, podemos inferir que será um julgamento extenso, pois participarão desse momento todos os pecadores que não se arrependeram e não creram em Deus nem em seu Filho Jesus. Então a palavra trono denota poder e glória. Deixe isso claro para os seus alunos. Este termo, esta frase, o grande trono branco, explique para os alunos que grande aí tem um sentido de extenso, e a questão de que a lição fala aqui também de trono, né, diz respeito a poder e glória. Poder e glória do nosso Deus. A imensidão da glória de Jesus, assim como a lua é ofuscada pelo sol, a terra e o céu desaparecerão diante da excelsa glória do Filho de Deus. Este fato que a Bíblia revela é muito interessante, porque nesses dias, né, neste período em que estamos tratando aqui, sobre o grande trono branco, sobre este julgamento, a Bíblia diz que o céu e a terra, esses que existem, desaparecerão diante da glória, do esplendor, da majestade do nosso Deus. Então, se céu e terra fugirão de sua santa presença, quem poderá resisti-lo? Então, são coisas extraordinárias, são coisas insondáveis à mente humana, né? Nós sabemos apenas um pouquinho, como a Bíblia diz, né? É aquilo que hoje sabemos, é em parte. Um dia veremos em sua plenitude, mas no momento somos limitados. Mas aquilo que Deus se deixa revelar, aquilo que Deus passa para nós através da sua palavra, nós precisamos nos aprofundar e procurar saber o que Deus tem reservado para a humanidade. Agora, no segundo tópico desta lição, estamos falando da lição de número 11, que tem como título O Julgamento Final. Segundo tópico, a autoridade de Jesus para julgar. Isaías profetizou que o Messias, com justiça, julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. Isaías 11, 4. Logo, o Senhor Jesus tem toda a autoridade para julgar. Né? Aquele que foi julgado pelos homens, aquele que foi condenado pelos homens, né? Jesus Cristo, que encarnou, veio como homem a este mundo, e aí foi condenado pelos homens, morreu em morte de cruz, uma morte horrenda e cruel, agora estará no papel de juiz. O justo juiz. A profecia de Isaías dizia a respeito de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. A ele o próprio Deus e Pai escolheu e deu autoridade para julgar. E então entendemos que será o nosso Senhor Jesus Cristo, o justo juiz, que irá julgar naquele grande dia. Os julgamentos do fim dos tempos. E aí a lição destaca na letra B do segundo ponto desta lição, vai destacar sobre os julgamentos do fim dos tempos, ou seja, são julgamentos que ainda irão acontecer. Estamos aqui destacando um, mas tem outros julgamentos, e a lição destaca aqui seguindo a ordem cronológica, podemos dizer assim. Primeiro, o tribunal de Cristo. Os salvos receberão a recompensa
quanto às suas obras, tribunal de Cristo. Esse tribunal se dará após o arrebatamento da igreja, já estudamos isso. Segundo julgamento, o julgamento de Israel, esse se dará no final da grande tribulação. No final da grande tribulação, Israel será julgado e os fiéis serão salvos. Terceiro julgamento, o julgamento do maligno, Satanás será finalmente condenado após o milênio. Veja que após, na terra estará acontecendo a grande tribulação, no céu o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Após esses acontecimentos virá Jesus em grande glória, instalar o seu reino aqui na terra, será o reino milenial. Após esse reino milenial, então vem o julgamento do inimigo de Satanás, do maligno. E aí, por fim, o trono branco, que será depois da derrota definitiva de Satanás, e todos os pecadores de todos os tempos serão condenados definitivamente. Veja que coisa triste, né, para quem não se arrependeu dos seus pecados, para quem teve a oportunidade e não aproveitou de se aproximar de Jesus e reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida e perseverar na doutrina de Cristo. Terceiro e último tópico desta lição, a ressurreição dos mortos e a sentença final. E aí, destaque para os seus alunos que haverá ressurreição no arrebatamento da igreja. Como se dará o arrebatamento da igreja? Quando Jesus Cristo vier, e arrebatar os salvos, ou seja, é a primeira fase da segunda vinda. A segunda fase será quando ele voltar em glória após a grande tribulação, ou encerrando a grande tribulação. Então, no julgamento final, o Senhor Jesus declarará a sentença a todos que em vida rejeitaram o Filho de Deus e, consequentemente, irão para o inferno. Quem será julgado? Veja que interessante. Quem será julgado no dia do juízo final? No dia do grande trono branco, julgamento final. Como já estudamos por ocasião do arrebatamento, acontecerá a primeira ressurreição na qual todos os que morreram salvos ressuscitarão, juntamente com os salvos vivos serão arrebatados. No julgamento do trono branco, acontecerá a segunda ressurreição, em que essa segunda ressurreição é outro público, em que os pecadores que morreram sem arrependimento ressuscitarão para a sentença final, para a vergonha eterna. Esta é a segunda morte que a Bíblia menciona em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e o 15, do 11 ao 15. E para encerrar esta lição, temos aí a letra B, está tudo registrado. Então, aqueles que não se arrependeram, seguiram uma vida de pecado, ignorando o nosso Senhor Jesus Cristo, ignorando a verdade, talvez achando que tudo não iria dar em nada, se esquecem que tudo está registrado. Quando todos os que vierem da segunda ressurreição estiverem diante do juiz de toda a terra, nosso Senhor Jesus Cristo, ele julgará todos justamente. Os seus atos e até pensamentos estarão registrados nos livros que ali serão abertos. A Bíblia afirma que todos os que morreram sem salvação receberão a sentença porque rejeitaram a salvação. Atos e pensamentos estarão ali, registrados nesses livros. Então, se arrependa. Talvez você que está nos assistindo não aceitou a Jesus ou esteja afastado dos caminhos do Senhor, se arrependa enquanto é tempo, porque há esperança, a porta da graça está aberta. Não deixe esta oportunidade passar, não só por uma questão de temer este grande dia do julgamento final, mas porque Deus enviou seu Filho unigênito para morrer em morte de cruz, para resgatar a sua vida. Talvez até na sala de aula existam alunos que não são evangélicos, e é uma oportunidade para o professor também evangelizá-los. Para finalizar, o lago de fogo. No juízo final, todos os ímpios que morreram sem salvação serão lançados no lago de fogo.
será o castigo eterno para aqueles que viveram no pecado. Após a grande tribulação, o anticristo, o falso profeta, será lançado nesse lago de fogo. Após o milênio, o diabo será lançado no lago de fogo. E após o julgamento do grande trono branco, todos os ímpios serão lançados nesse lago de fogo eterno. Que Deus em Cristo nos ajude a guardar a sua palavra e perseverar para alcançar a salvação e nos livrar da ira vindoura do nosso Deus. Querido professor, estimada professora, que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Compartilhe este vídeo, esta pré-aula, curta, comente e esteja inscrito no canal da IEADALP. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.